Oi, pessoal! Aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma bebida que eu tenho certeza que vocês conhecem. É uma bebida, que está presente no nosso dia a dia, que é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água. E eu tenho certeza que vocês já sabem que é o nosso querido café. Então a gente vai entender um pouco sobre a história do café, da onde que ele veio, como que ele chegou no Brasil. Vamos também abordar um pouquinho como a gente criou essa cultura de beber café praticamente todos os dias, seja no café da manhã, seja depois do almoço. Vamos falar um pouco também sobre quais são os efeitos do café para o nosso corpo. E por último, para quem ficar aqui no episódio, ouvir o podcast inteiro, eu vou dar 3 dicas de bebidas que podem ser usadas para substituir o café. Caso você ache que o café, ele tem às vezes um gosto muito forte, ou que ele te acelera muito. Então eu vou dar 3 dicas de chás que a gente pode consumir no lugar do café. E isso eu achei importante de trazer, na verdade, porque eu não sou uma consumidora muito assídua do café. Então eu achei legal trazer isso, porque é sempre bom a gente ter variedade e pensar em outras opções de consumo. E para começar, eu queria falar com vocês por que eu decidi falar sobre café hoje e trazer esse assunto no podcast justamente nessa semana. E, na real, para quem me segue no Instagram, viu os stories que eu postei no sábado. E é porque no dia 24 de maio foi o Dia Nacional do Café. E esse dia ele foi criado pela Associação Brasileira da Indústria de Café, justamente para marcar o início da colheita, que ocorre principalmente na região sudeste. Esse dia é extremamente importante, primeiro porque a gente consome muito café, então é uma bebida importante para o nosso dia a dia, é algo que está muito presente no nosso modo de vida, mas também porque o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Então, o café ele é muito, muito importante para a nossa economia brasileira, para o nosso país. Então, a partir disso, eu acho que é muito importante a gente entender um pouco mais sobre o assunto e estar por dentro quais são os efeitos dele, né? Bom, primeiro eu queria conversar com vocês sobre a origem do café, porque ele, na verdade, tem uma trajetória super interessante. O café, ele nasceu na Etiópia, na África, onde, segundo uma lenda, um pastor chamado Caldi, ele percebeu um dia que suas cabras ficavam agitadas quando elas comiam os frutos vermelhos de um certo arbusto, que, com certeza aí, era o cafeeiro. E daí ele mesmo resolveu provar esses frutos e ele percebeu que aquilo dava um pico de energia nele. Então, essa é uma lenda, uma história que falam que foi o primeiro contato, talvez, do ser humano com o café. E foi a partir dali que a gente conseguiu ver os interesses do café, viu como isso afetava, também o nosso corpo. E a partir daí, passado muitos anos, o café também viajou para o Iêmen, onde ele começou a ser cultivado de forma mais organizada por volta ali do século XV. E a gente tem que os árabes, eles foram os primeiros a transformar o grão torrado e moído em uma verdadeira bebida. E dizem que eles guardavam um pouco isso em segredo, mas não teve jeito. O café ele acabou se espalhando pelo mundo. Ele passou pela Turquia, pela Europa e principalmente ele ficou muito conhecido nos cafés de Paris, de Londres, por volta do século XVII. E é até curioso a gente parar para pensar um pouco nisso, porque durante o século XVII, na Europa, as cafeterias eram lugares realmente muito voltados à discussão, A gente estava vivendo ali um momento de novas ideias, de crescimento intelectual. Então, tinham muitos filósofos, muitos pensadores, que eles ficavam em cafeterias e ficavam discutindo. Então, as cafeterias eram mais do que pontos de encontro, eram quase lugares onde a vida acontecia, a sociedade acontecia. E a gente tem que o Voltaire, um filósofo muito famoso francês, ele participava muito dessas discussões, ele estava sempre muito presente nessas cafeterias, e alguns dados apontam que ele tomava cerca de 50 copos de café por dia. Então, não se sabe, ao certo se esse é o número exato. A gente tem algumas informações que falam que o Voltaire gostava muito de café, porque isso fazia com que ele trabalhasse de uma melhor forma, que ele pudesse participar das discussões, que ele realmente tivesse novas ideias. Então, o café muito provavelmente estava presente na vida do filósofo, mas a gente não sabe ao certo aí a quantidade. Mas é interessante pensar que ele consumia bastante café e a gente tem que levar em consideração que provavelmente
esses 50 copos de café, esses 50 xícaras, né, não eram do tamanho que são as xícaras hoje em dia. E outra coisa é de que alguns estudos indicam que talvez o café, ele era mais fraco do que o café de hoje em dia. Então, há alguns fatores aí que podem explicar esse número de 50 copos de café por dia, que realmente é muita coisa, né? É exagerado. Mas enfim, continuando, a gente tem que entender agora como esse café ele chegou no Brasil. Então, ali por volta do século XVIII, o Brasil ele ainda era uma colônia portuguesa. E Portugal ele queria muito entrar no lucrativo mercado do café, porque ele via, né, que o café, as cafeterias estavam bombando na Europa. Então ele queria também participar de tudo isso. Então a gente tem uma outra história agora, uma outra lenda, que em 1727, um sargento, ele teria trazido clandestinamente algumas mudas de café da Guiana Francesa para o Brasil. E a partir daí o café ele se adaptou muito bem ao clima brasileiro. Então, e durante o século XIX, ele virou a principal base da economia do país. Então a gente tem até um dado que em 1906 o Brasil exportava cerca de 80% do café mundial, que é muita coisa. Então dá pra ver que desde que o café chegou aqui no Brasil, ele teve uma adaptação super rápida e ele participou muito forte da economia do país, do desenvolvimento da economia do país e continua até hoje, né? Como a gente já falou, que continua sendo o país com a maior produção mundial de café. Então agora a gente precisa entender, né, de onde que veio essa tradição da gente beber o café após as refeições, de beber café no café da manhã, como que isso nasceu? E na verdade a gente tem que, assim como o consumo de café, ele não nasceu aqui, né, a gente acabou de ver que o consumo de café já era algo feito em outros países durante muitos séculos antes de chegar aqui no Brasil, a tradição também de beber café após as refeições também já era algo feito há séculos, né, na Europa e no Oriente Médio. Mas a gente tem que, com o passar do tempo, o café ele virou um costume social e também a gente pode até dizer um símbolo de hospitalidade aqui no Brasil, que não existe necessariamente em outros países. Então, se a gente for parar para pensar, servir um cafezinho depois do almoço significa muitas vezes esticar aquela conversa que a gente está tendo depois do almoço e a gente, né, não quer que acabe. Pode ser também criar um momento de pausa, pode ser para demonstrar um carinho, então, né, aquele pedacinho de bolo com café no meio da tarde. Tudo isso está muito envolto nesse âmbito que a gente tem como brasileiro, e isso é muito reconhecido, né, até em outros países, que nós somos pessoas acolhedoras, a gente gosta de ter gente por perto, a gente gosta de conversar. Então, eu acredito que aqui no Brasil, a gente realmente conseguiu dar um outro olhar para esse cafezinho depois da refeição, que é justamente essa hospitalidade de falar para a pessoa que ela é bem-vinda, ou de demonstrar que você está passando um bom momento com ela, então você toma um cafezinho, que você passa um momento conversando. Realmente, esse sentimento acolhedor que é muito presente no Brasil e a gente valoriza muito aqui. E aí, eu queria até contar para vocês uma história pessoal, que quando eu fiz o meu estágio na França, no ano passado, eu tava num centro de pesquisa, né? E a gente almoçava todo mundo junto, assim, todo mundo do prédio almoçava junto num restaurante. E daí depois a gente voltava pro prédio onde a gente trabalhava e todo mundo pegava café. Todo mundo ia pra uma salinha tomar um cafezinho. E no começo eu achava isso, tipo, gente, que perda de tempo, sabe? Eu ficava assim, não, eu vou almoçar, escovar meu dente e vou continuar trabalhando, porque por que eu vou parar pra tomar café? E daí depois que eu fui entender que, na verdade, era algo muito mais... Era algo até voltado para o trabalho, porque durante essa pausa no café, eles discutiam sobre assuntos de trabalho, eles discutiam sobre coisas que tinha para fazer, eles discutiam sobre assuntos, né, sobre coisas que estavam acontecendo, que muitas vezes era importante você estar lá para ouvir aquilo, e eram informações que eram relevantes, mas que às vezes não iam ter uma reunião para contar aquilo, que não ia, né, ter mensagens que iam passar aquela informação. Então, é sobre vivência, né? É sobre você estar ali com as pessoas, de você conversar. E eu achei isso muito interessante. Aos poucos eu fui vendo que era uma forma também de se aproximar das pessoas, de você poder conversar coisas assim fora do trabalho. Então, eu pude entender que na França, pelo menos,
e no centro de pesquisa onde eu estava, né, não tem como eu falar para todos os lugares possíveis, mas tinha esse hábito de tomar café, que era voltado justamente para essa comunicação, para esse momento de poder passar um tempo junto com pessoas que você trabalha. E eu acho muito interessante porque eu acredito que essas pausas para o café, esse café depois do almoço, é muito além do que um copo de água depois do almoço. Você poderia tomar um copo de água depois do almoço? Poderia, mas não tem a mesma graça, né? É diferente. Então, eu achei isso muito, muito interessante. E foi a partir daí que na verdade, eu comecei a tomar mais café até, meio que para participar disso, para participar das discussões, para estar ali junto com eles. Eu achava isso até engraçado, sabe? Tipo, tipo gente meio que fuma para participar do grupo de gente que fuma, só que nesse caso é um hábito muito mais saudável. E eu achei interessante que isso acabou influenciando meu consumo de café, que eu não era e atualmente não sou uma pessoa que consumo muito. Mas durante essa época eu bebia café pelo menos umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque eu tinha vontade de participar daquele momento, de participar daquela conversa, de conhecer mais as pessoas. Então é algo interessante como o café ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura e dessa forma também de interação com as pessoas, né? E aí, eu acho que o segundo fator que faz com que a gente beba café, que é o mais conhecido, é o fato da digestão e da energia que o café dá pra gente. Então, depois de uma refeição, nosso corpo naturalmente ele vai direcionar, né, mais energia para que a gente possa digerir o alimento, o que pode causar a nossa famosa sensação aí de preguiça, de sonolência. E justamente a cafeína que está presente no café, ela vai estimular o sistema nervoso central e vai dar aquela acordada. Então, o café ele ajuda a combater esse soninho pós-almoço. E outra coisa é que a cafeína ela pode acelerar um pouco o metabolismo e ajudar um pouquinho, né, nos movimentos do sistema digestivo. Então, a cafeína pode acabar colaborando com a digestão. Mas é sempre importante a gente lembrar que, para algumas pessoas, especialmente para quem tem gastrite ou refluxo, o café logo após as refeições pode acabar irritando o estômago. Então, quem tem problemas gástricos ou alguma coisa, tem que tomar esse cuidado. Mas para quem não tem problema, tomar um cafezinho pode ser muito bom e pode até ajudar a dar essa energia para continuar trabalhando no período da tarde. E outra coisa, gente, que eu achei muito interessante, que não faz muito tempo que eu descobri, é que eu pensava que a gente não podia tomar café até, sei lá, 3 horas antes de dormir, 2 horas antes de dormir, porque isso poderia afetar o nosso sono. E na real, a gente não pode, né? A indicação, pelo menos, é de que a gente evite tomar café de 6 a 8 horas antes de dormir. É muito tempo antes. E daí, isso quer dizer que quem dorme por volta das 10 horas, 11 horas da noite, o ideal é não tomar café depois das 2, 3 da tarde. E eu achei isso extremamente interessante porque eu já vi muita gente tomar café até às 5 da tarde para se manter acordado e produtivo no trabalho. E, na real, isso pode estar afetando o seu sono, né? Sem a pessoa perceber, sem a pessoa saber. Então, só para explicar um pouquinho por que isso acontece, na verdade, porque, como a gente já falou, a cafeína ela vai ser um estimulante que vai bloquear a ação da adenosina. E o que é a adenosina? A adenosina é justamente uma substância que acumula no nosso corpo durante o dia. Então, o nosso corpo ele fica durante todo o dia acumulando essa adenosina e durante a noite a gente tem muito dessa substância acumulada no corpo e ela vai induzir a gente ao sono. Só que daí, quando você toma a cafeína, ela vai bloquear a ação da adenosina, né? A adenosina, o nosso corpo ele não vai conseguir fazer a recepção dessa substância. Então, mesmo que você acabe não sentindo o efeito da cafeína, ele ainda está agindo no seu corpo. Às vezes, se você toma café muito tarde, o café ele ainda está bloqueando essa substância, ele ainda está bloqueando a adenosina, o que faz com que a cafeína ela possa atrapalhar a qualidade do seu sono, fazendo com que você tenha, né, dificuldade de pegar no sono, ou até mesmo fazendo com que o descanso ele não seja tão profundo, então com que o seu ciclo ali do sono ele não seja tão completo e você não consiga descansar totalmente.
E daí algumas coisas que têm que ser levadas em consideração é de que algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína e vão ter necessidade de parar de tomar café durante o dia ainda mais cedo. Então, se para uma pessoa normal, ela teria que parar por volta das 3 da tarde, para uma pessoa sensível à cafeína, talvez ela já tenha que parar por volta da 1, por volta da meio-dia. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo e ver como ele reage, né? Tentar entender se a gente é mais sensível ou não à cafeína. E também vão ter outras pessoas que não têm tanto essa sensibilidade e o café ele não vai impactar tanto no sono. Então aí vai de pessoa para pessoa, mas vale a pena ficar esperto, porque pode ser que seja algo que esteja afetando o seu sono e você nem perceba, né? Então chegou o momento aí que todos esperavam, eu acredito, que é que a gente vai falar um pouquinho sobre os substitutos do café para começar o dia ou para tomar depois das refeições. E o primeiro deles é o chá preto, que entre os chás tradicionais que a gente tem, né, o verde, o branco, ele é geralmente o que tem maior teor de cafeína. Então, ele vai ter aí aproximadamente cerca de 40 a 70 miligramas de cafeína para uns 200, 240 ml, né, de bebida. Enquanto que para o café, a gente está por volta de 80 a 120 miligramas de cafeína. Então, ele tem o chá preto é o que tem o maior teor de cafeína entre os chás, mas mesmo assim ele ainda está abaixo do que o café. Então é ótimo porque você reduz o consumo de estimulante, ele não vai ser tão forte em cafeína quanto o café, mas ele vai ainda dar um empurrãozinho, ele ainda vai ser ele vai poder te dar um pouco de energia aí para começar o dia, para você conseguir trabalhar de tarde, por exemplo. E daí, uma segunda opção seria o chá mate, que é super popular no Brasil, ele tem um sabor bem característico e ele também contém cafeína. Só que a concentração de cafeína no chá mate, ele vai depender justamente da forma como ele é preparado. Então, se você preparar o chá mate como ele é preparado para o chimarrão, né, onde a gente tem uma infusão bem forte, ele pode chegar a ter cerca de 70 a 90 miligramas de cafeína por 150, 200 ml de produto, de bebida. Então, para quem gosta de um chimarrão, principalmente para o pessoal do sul, né, tem a concentração de cafeína vai ser um pouquinho mais forte. Agora, se o chá ele foi preparado de forma mais tradicional, com uma infusão mais leve, a gente já tem uma quantidade de cafeína um pouco menos elevada, por aí cerca de 20 a 40 gramas de cafeína. E daí fica muito conforme o seu gosto, né, conforme a sua vontade, mas é importante a gente pensar que a forma como a gente prepara o chá também vai ter um efeito no quanto de cafeína a gente vai conseguir extrair, o quanto a gente vai consumir. E a terceira opção seria o matcha, que é um chá que está muito, muito famoso agora, atualmente, que é um pó de chá verde japonês, que ele é bem concentrado e cheio de antioxidantes. Então, ele vai dar energia, mas ele vai dar uma energia mais de uma forma mais gradual. Ele tem ali cerca de 60, 70 miligramas de cafeína também, para 200, 240 mililitros de bebida. Isso daqui eu queria até contar para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de chá. Eu até gostaria, né? Eu queria gostar de chá, mas não é algo que eu gosto muito. Mas outro dia desses, lá em Poços de Caldas, eu tomei um matcha latte, que então é o chá matcha, só que daí ele vem com leite. E eu amei, eu achei muito, muito gostoso. E o matcha ele tem um gosto um pouco mais amargo, mas eu acredito que adicionar um pouquinho de leite foi ali essencial e ele é muito, muito bom. Então eu até recomendo para vocês, quem gosta de chá dá para tomar, né, o matcha sem leite. E daí eu já não sei como que fica o gosto. Eu acho que ele deve ser um pouco amargo, mas com leite eu posso indicar para vocês de olhos fechados, porque realmente é uma delícia. E se vocês procuram uma alternativa para o café também, acho que é uma ótima opção. Bom, gente, era isso pro episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário se vocês consomem bastante café, se não, que outro tipo de bebida vocês consomem, se o café tem um efeito forte em vocês ou se realmente não faz efeito nenhum, vocês só tomam porque gostam do saborzinho do café, do cheirinho do café.
Agradeço pelo pessoal que começou a seguir aqui o podcast, isso me deixa muito feliz. E quem segue, se vocês quiserem avaliar também o podcast, isso me ajuda muito, porque acaba com que a plataforma aqui, né, o Spotify, a Apple Podcasts, ele consiga indicar o podcast para mais pessoas. E eu também consigo saber se vocês estão gostando do podcast, se vocês estão gostando do assunto. Se vocês quiserem me indicar também episódios, temas de assuntos que a gente pode conversar, podem me mandar uma mensagem, principalmente pelo Instagram, @bi_paranhos. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!